nesse caminho. Bom, então, deixa eu começar me apresentando. Eu sou a Márcia Della Negra, eu sou psicóloga, mas a minha alma é de aconselhadora biográfica. E desde que eu encontrei o aconselhamento biográfico, eu vi que aquilo não só serviu para mim como caminho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, mas também como um caminho de vida, né? E depois de ter feito a formação, que eu comecei em 94, no grupo 2, depois de ter feito a formação, houve um momento em que Gudrun convidou algumas pessoas que se encarregariam de fazer a coordenação e a administração do que futuramente seria uma escola. Eu fui uma das pessoas convidadas, junto com um grupo de pessoas, e me mantive desde então até agora, sempre trabalhando mais ao lado da coordenação e de docência. Eu tenho 74 anos, então já passei por todas as fases biográficas, já fiz todos os espelhamentos, já estou fazendo um espelhamento que já entra por dentro das outras curvas, então tem um longo caminho que foi percorrido. Fiz muitos caminhos como psicóloga dentro da psicologia, mas de fato eu encontrei um significado de direção para a minha vida mais profunda através do aconselhamento biográfico. Sou casada há quase 50 anos, com o mesmo marido, que também foi meu colega na faculdade de psicologia. Tenho 2 filhas, uma delas é psicóloga também, e a outra não é psicóloga, mas nasceu no dia 27 de agosto, que é o dia dos psicólogos. Então, a gente fez uma constelação, que às vezes dá muito certo e às vezes dá muito problema, mas, enfim, essa é a realidade. Tenho 3 netos, né, que são uma grande alegria. Um de 17, um neto de 2 anos e uma neta de 5 anos, né? Um breve resumo do meu caminho até aqui, os pontos mais significativos. Ronaldo? Então, obrigado, você deu o tom aí, né? Vou seguir o seu caminho média, junto com os, né, os criadores Ronaldo e está congelando. Está docentes falhando um dessa pouquinho, escola. Ronaldo. Eu tenho... vamos ver se ele volta. Como voltou agora? Voltou para vocês? Voltou? Então, acho que eu falei que, então, junto com a Márcia, sou aconselhado, o gestor da escola, né, da Escola Livre de Estudos Biográficos de São Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecer a Gudrun ainda na Faculdade de Medicina, 40 anos atrás. Eu vou falar pela primeira vez para os estudantes, né, sobre a biografia. Eu atualmente estou com 66 anos completos, sou casado, tive a felicidade, né, de festejar os 41 anos de casamento lá em Portugal, né, junto na casa com a Regina. Tenho 2 filhos envolvidos aí hoje com antroposofia, não era uma coisa que era, assim, uma meta, de que não era definido isso, mas meu filho hoje está na pedagogia Waldorf, e a minha filha que está aqui, a Isadora, hoje é aconselhadora biográfica, psicóloga também, né, está nesse caminho aí da biografia. Tenho 2 netas, uma neta de 6 anos e uma neta de 2 anos. Então, isso é um caminho biográfico também, né? Como que isso é importante. A gente brinca, né, que o aconselhador biográfico, quando encontra alguém, a primeira coisa que ele pergunta é qual é a sua idade, né? Para que a gente possa saber, né, ter uma noção em que momento da biografia a pessoa está, né? Márcia, você quer completar alguma coisa antes de eu continuar aqui? Não, Ronaldo, acho que está bom e a gente vai se desenvolvendo ao longo do caminho. Sim. Então, essa parceria com a Márcia tem bastante tempo, né? Eu completei 41 anos de casado, casamento de aliança, mas tem alguns anos de casado com a Márcia também, né? Dentro da escola, né? Desde 2007, principalmente, né? Quando a escola foi formada, mas já muito antes, né? Nós já caminhávamos juntos
Me lembro que eu morava em Minas e vinha para as reuniões e ficava na casa da Márcia, né? Passava pela casa da Márcia, então tem história. Espero que não seja karma, seja só história, né? Que a gente possa caminhar nesse caminho, né? Então, a proposta nossa, eu vou falar... Faz parte do nosso pacotinho kármico presente Isso e faz, com futuro, certeza. provavelmente também. Tá certo. Então, eu vou falar primeiro um pouquinho da estrutura da escola, e depois a Márcia vai aprofundar mais a questão da profissão, como a profissão está no mundo. E eu gostaria de olhar primeiro para essa questão do título da nossa conversa, né? Que é um caminho de autodesenvolvimento através do aconselhamento biográfico. E essa palavra caminho representa exatamente o que acontece na escola, né? É um caminho. É um caminho de módulos, basicamente 4 anos, fazendo um processo de autodesenvolvimento, né? E esse processo de autodesenvolvimento é um processo que o indivíduo, a partir de si mesmo, né, através da autonomia e também de uma decisão clara, né, em plena liberdade, ele olha para si, olha para como é o seu panorama pessoal, né, como que você é constituído internamente, e quais são os desafios que isso traz, quais são as superações, quais são os caminhos, né, que fazem com que essa individualidade se expresse no mundo. Então, esse é um processo que todos vivem, mas no trabalho do aconselhamento biográfico, nós colocamos um foco sobre isso, né? A maioria de nós, eu costumo brincar que nós fazemos um processo de treinamento em serviço, né? Nós vamos vivendo e muitas vezes não paramos para olhar. E esse processo biográfico, a própria palavra fala, né? Biografia seria a grafia da vida, e esse processo é como que a nossa individualidade escreve essa história. E o aconselhamento biográfico, para mim, é uma imagem assim bem coerente. Nós propiciamos ao indivíduo que já conhece essa história e que já escreveu essa história, olhá-la como se fosse através de uma lupa. A lupa é um aparelho que não cria nada, mas ele só amplia o que já existe. E essa possibilidade de fazer esse processo, né, é que amplia os eventos de forma que a pessoa possa passar a compreender melhor os eventos que vêm sucedendo na sua vida, né? E o processo da escola, né, a ideia da escola é formar aconselhadores biográficos, pessoas que, a partir do processo de autoobservação, vão poder, depois de cumprir as exigências normais de uma escola, vão poder depois ajudar outras pessoas em processos de autodesenvolvimento. Então, esse aconselhamento biográfico, na realidade, ele se constitui numa atividade, né? Podemos dizer mesmo uma profissão, que apoia o desenvolvimento humano. E, para isso, o aluno precisa fazer aqueles que querem fazer, né? Entrar nesse caminho de Está falhando. formação, ficar uma notícia maior. Desculpa. Falhou um pouco, Ronaldo. Ele está congelando, né? Agora voltou para vocês agora? Voltou. Sim? Sim. Então, eu estava comentando sobre esse caminho, peço desculpa aí pela internet, esse caminho que é um caminho que o aluno faz primeiro consigo mesmo, para depois poder aplicar em outras pessoas. Como ele é um caminho de autodesenvolvimento, alguns alunos da escola, eles entram na escola sem a intenção de se tornarem aconselhadores biográficos, mas, na realidade, eles querem fazer um grande caminho de autodesenvolvimento, né? Por todo esse caminho, por todo esse tempo em que você olha na própria biografia. E esse caminho, ele é feito
desde que ele começou, né? Hoje, esse ano, nós vamos completar 30 anos da formação biográfica no Brasil. Como já disse, eu esqueci de falar isso, acho que eu sou da primeira turma, né? A Márcia Vila Negra comentou que é da segunda turma. Até hoje, nós temos uma estrutura central que foi criada pela Gudrun, mas, naturalmente, a nossa escola é uma escola viva. Então, nós estamos sempre olhando de uma forma de trazer esse conteúdo o mais coerente, de uma forma mais coerente possível para os alunos, né? Atualmente, a escola ela traz 3 turmas ao mesmo tempo. Então, nós estamos com a turma 19, que está no meio do caminho, não no meio, está mais para o final do caminho dessa formação. Nós temos a turma 20, que está quase chegando no meio da formação, e agora, no dia 3 de junho, no período de 3 a 8 de junho, nós vamos começar a turma 21. Né? Então, quem, por acaso, ainda tem esse interesse e não entrou em contato e queira entrar em contato com a escola, né? Nós estamos ainda aí começando essa turma. Né? Esse aspecto, né, desse caminho de autodesenvolvimento, eu queria trazer ele de uma forma bastante viva, né, para vocês, trazendo uma experiência exatamente bem recente. Exatamente hoje, nós terminamos um módulo, comigo, né, terminamos um grupo 19, que trabalha as forças contrárias ao desenvolvimento humano e as possibilidades dessas forças. Então, como de costume, nós começamos o nosso sábado de manhã, né, por volta das 10 horas, e na quinta, na hora do almoço, ela faz um intenso mergulho na sua biografia em grupo. Então, temos uma instituição principal, onde nós, que é uma instituição que nos vamos lá, no processo de nós temos euritmia pela manhã, que é uma arte do movimento, né? Na antroposofia, eu costumo chamar que é uma meditação em movimento. Depois nós temos palestras, depois nós temos o convite para o aluno olhar sobre o tema da palestra na sua própria biografia. Isso é trabalhado de forma artística no ateliê, e depois formamos pequenos grupos. E nesses pequenos grupos, que são, na realidade, o coração do trabalho, é quando o aluno vai compartilhar aquilo que ele pesquisou em si, junto com os outros. Né? Então, ele vai oferecer a sua biografia, na realidade, para os outros, e vai escutar a biografia dos outros também. Então, é um processo de desenvolvimento que, embora seja individual, ele tem um apoio de um grupo. E nesses grupos nós sempre temos coordenadores, né? Pessoas que já se formaram, que têm muita experiência e que vão acompanhando o grupo também, né? Então, o que hoje aconteceu, né, ou melhor, quando nós terminamos essa biografia, esse módulo, o aluno tem essa possibilidade de ter, especificamente neste tema, olhado para si. Quer dizer, na realidade, desde o início da formação, ele vem olhando para si mesmo, e nós vamos gradativamente ampliando essa percepção. Né? Então, numa primeira etapa, ele aprende a olhar esse seu mosaico, como que foi constituído esse mosaico interno. Na segunda etapa, ele vai perceber por que houve essa formação, né? E temos uma terceira etapa, que é a etapa mais profissionalizante, onde o aluno vai agora receber, nomeadamente, os recursos que ele vai utilizar como um profissional. Na realidade, eu costumo brincar que a terceira etapa nós estamos dando o nome aos bois, né? Porque, na realidade, desde o primeiro módulo, o aluno já vai vivenciando essas ferramentas, esses recursos, só que agora vai ficar mais objetivo para ele. Né? Então, esse... Uhum. Esse é o layout da nossa escola, né? Um novo layout aí. Tivemos o apoio aqui da Renata e da Isadora para fazer esse trabalho. E aqui no... Deixa eu... bom.
E aqui, basicamente, o que está nesse slide é remontando ao fato de que o nosso trabalho é baseado na antroposofia, que é uma ciência espiritual criada por Rudolf Steiner, e que tenta, né, ter uma visão, que busca uma visão mais holística, mais ampla do ser humano, não apenas no seu caráter físico, mas também anímico ou psíquico e espiritual. Tá? E essa proposta do Steiner, ela se espalha hoje por muitas atividades humanas, como você tem uma medicina antroposófica, você tem uma pedagogia antroposófica, você tem uma agricultura biodinâmica, tem uma terapia artística, tem um aconselhamento biográfico, né? Existem outras, eu estou aqui simplificando aqui. E o aconselhamento biográfico, com as bases na antroposofia, ele tem a imagem de leis arquetípicas, né, que são leis gerais para o ser humano, mas aonde cada indivíduo se inscreve de uma forma única. E esse é um trabalho que nós fazemos na escola, estudar as leis biográficas, e o aluno vai percebendo como que isso está na sua biografia. Esse aconselhamento, né, como já comentamos, é esse processo de autodesenvolvimento, e baseado nos períodos de 7 anos, mas não só isso, né? Nós olhamos também outros ritmos que existem na biografia, olhamos também os processos de espelhamento, depois especificamente a Márcia vai falar dos espelhamentos, mas como eu falei anteriormente, nós temos aí esse trabalho que é percepção de qual é a minha constituição, qual é o meu temperamento, quais são minhas qualidades planetárias presentes, as forças zodiacais, como que os arquétipos masculino e feminino vivem em mim, né? Esse aspecto, né, que eu já comentei, que tem toda essa percepção, né, de um aspecto físico, anímico e espiritual, e basicamente nós trabalhamos sempre com o passado, presente e futuro. Então, o passado, nós olhamos o passado, tendo uma consciência de que ele é um fato consumado, mas no meu processo de autodesenvolvimento eu posso encontrar um novo significado para aquilo que eu vivi. Entender o meu presente com as forças quais são as questões que eu tenho no presente, e olhar para o futuro, que é a atividade mais humana que existe, que é você, em autonomia, com autonomia e em plena liberdade, olhar, reconhecer o caminho que percorreu até aqui, que foi compreendido através de todas essas leis, e olhar para o futuro e decidir, eu quero continuar assim, como eu cheguei aqui, eu preciso mudar, e se eu preciso mudar, qual ferramenta, que recurso que eu tenho, né? O que eu tenho que criar para que eu possa fazer essa mudança. Aqui cita novamente a doutora Gudrun, né? Então é importante olhar que nós temos internacionalmente a participação do Liverhood, que foi a pessoa que deu muitas bases para a antropologia, mas no Brasil quem trouxe esse conceito e que depois levou de novo para a Europa com muitos aprofundamentos foi a doutora Gudrun, que infelizmente nos deixou em setembro do ano passado, mas deixou aí, foi bastante fecunda em toda a sua atividade na medicina antroposófica, foi ela também que trouxe a medicina para o Brasil, a medicina antroposófica para o Brasil, e também esse aconselhamento biográfico, né? E tem, naturalmente, uma pergunta, quem se destina, né, esse trabalho? Na realidade, todas as pessoas atuam com desenvolvimento a participar dessa formação. E, desculpa, acho que ficou... Já Interrompeu congelado. ou voltou? Já voltou. Voltou agora? Sim. Desculpa, voltou? Voltou? Obrigado, Márcia. Então, aqui nós estamos, eu estava falando que se destina a qualquer pessoa que tenha uma visão e uma intenção, né, de se expressar no mundo através de processos, de ajudar pessoas a fazerem processos de autodesenvolvimento, essas pessoas, para elas é que se destina a formação biográfica. E nesse slide, especificamente, nós temos 2 momentos, né, de formação, um momento de conceitual, que são as aulas, que são sempre compartilhadas, e temos um trabalho aqui de atividade artística,
Especificamente, se vocês olharem, está aí a Márcia ajudando as pessoas a confeccionar uma estrutura na argila, no caso especificamente, aqui estão sendo moldados os apóstolos. A sua biografia tiveram um processo de desenvolvimento, e no módulo sobre as forças zodiacais nós trabalhamos isso. Tá? Bom, na história, na realidade, como eu disse, tem 30 anos, né? Então, aqui tem o grupo 1, que foi em 1993, do qual eu fiz parte. O grupo daqui, mas é do segundo grupo, né? E aí nós colocamos aí o grupo 17, né, que a Renata e a Isadora formaram, o grupo 19, que é esse que eu estava com eles. Já temos, então, como eu falei, o grupo 20, e vamos começar o grupo 21. E aí um aspecto bastante importante da certificação, né? Então, nós temos hoje a seguinte configuração. O aluno, para ser certificado, ele precisa cumprir toda a formação, ele precisa estar presente em todos os módulos, ele tem tarefas entre módulos, né, que são tarefas tanto esotéricas quanto exotéricas, né, porque é um caminho de autodesenvolvimento. Ele tem a troca da biografia, ele tem o contar a biografia de uma personalidade, ele vai começar a fazer estágios também supervisionados durante a formação, ele vai transformar a sua biografia num conto de fadas, que também é uma forma bastante lúdica, né, de olhar a própria biografia. Ele vai fazer um projeto e ele vai fazer uma monografia, que é o trabalho final, que é colocar aquele trabalho que ele levantou da biografia de uma personalidade, mas agora sob a ótica antroposófica, né? Então, esse é um caminho, como bem lá no início nós falamos, né? É um caminho que nós fazemos, e uma vez que o próprio aluno tendo feito a sua autoavaliação junto com a escola também vai verificar qual é o limite dessa pessoa, qual a capacidade que ela está, ela então recebe uma certificação. Hoje a nossa certificação, ela tem um caráter da escola, mas também nós estamos vinculados à seção geral do Goetheano. O Goetheano é um prédio na Suíça, onde toda a antroposofia está representada, e quando um aluno é certificado aqui, ele é reconhecido também por um fórum internacional, né? E essa certificação ela tem 2 caminhos, que isso é importante se dizer, que depois a Márcia vai tocar mais sobre esse assunto, é que nós temos um trabalho que é mais aconselhamento biográfico mais higiênico, que qualquer aluno que tenha cumprido as atividades e ser certificado, ele tem condição de fazer, mas nós temos um trabalho mais de terapêutico. E aí, para esse trabalho terapêutico, é importante que o profissional que se certificou na escola tenha uma formação terapêutica anterior, como médico, como psicólogo, né? Então, na realidade, assim, o nosso curso ele tem esse caráter também de uma complementação profissional. Isso aí eu vou deixar com a Márcia, vai poder ir falar mais sobre isso, né? E aqui no curso, vocês, né? São 3 etapas, então, 16 vendo uma atividade em grupo, Não mudou o slide, Ronaldo. troca e ser um compartilhamento, e ao mesmo tempo embaixo, desculpa, estou agora? Está interrompendo. Agora voltou? Sim. Sim. Voltou? Então, eu estava falando que em cima tem uma foto, né, que é um compartilhamento dos alunos, e embaixo é uma aula de euritmia, né? Explicar a euritmia é um pouco mais difícil. A euritmia é uma coisa que precisa ser feita, né? Porque ela é uma meditação em movimento. Temos aí no centro aí a professora, que é a Nana, né? Nos ensinando a fazer esse processo, né?
E eu vou passar rapidamente aqui, só para vocês terem a noção, né? Na fase 1, que é essa preparação para olhar para si, né? E entender a imagem do homem pela antroposofia, onde nós temos esse módulo primeiro da fundamentação, depois da qualidade planetária, depois do zodíaco. Esse zodíaco também nós estamos, talvez, mudando, né? de lugar, né? Permitindo uma compreensão melhor, mais aprofundada desse tema. Como eu falei com vocês, a escola é viva, né? Então ela tem uma estrutura, mas ela vai estar sempre em movimento. Temos o trabalho com os encontros humanos, temos o trabalho agora de uma retrospectiva, depois que o aluno fez todo esse caminho, então ele vai agora fazer uma retrospectiva mais profunda da sua biografia, e terminamos com uma integração, que é o 6º módulo da primeira etapa, onde nós trabalhamos com a história do Parsifal. No Brasil ela não é tão conhecida assim, nas escolas Waldorf sim, mas o Parsifal é o arquétipo do ser humano moderno. Então nós olhamos para essa biografia, né, desse Parsifal, e o aluno olha para a sua biografia tendo como imagem, né, orientadora a história do Parsifal. Terminada essa primeira fase, o aluno e a escola passando por um processo de avaliação, o aluno passa pela segunda etapa, que aí é ampliar esses órgãos de percepção da biografia. Aí começamos olhando os ciclos kármicos, as esferas mais superiores, né, da dimensão da biografia. Depois trabalhamos especificamente com espelhamentos, metamorfoses. Isso eu vi que foi uma pergunta, né? Eu e a Márcia vimos que teve essa pergunta sobre espelhamento. A Márcia vai aprofundar. Depois nós fazemos um olhar para a biografia mais aprofundado. Sempre estamos com a biografia como ponto de base, né? de aprendizado. E depois esse módulo que o grupo 19 vivenciou, terminou hoje, que são as forças contrárias ao desenvolvimento e as forças sanadoras, e depois um processo de aprofundar na iniciação, que é um caminho meditativo, é o caminho da antroposofia, que a antroposofia propõe, né, que enriquece o caminho do aconselhador biográfico. E aí passamos para a terceira etapa, temos da cosmogonia, né, da cosmogênia filosófica. Verificamos aí, entramos numa etapa de metodologia, né, biográfica, trabalhando com uma conversa de ajuda. Aí o aluno aprende, né, a trabalhar individualmente, ele aprofunda o trabalho individual. Depois ele tem um módulo do destino, especificamente o karma, no penúltimo módulo, e no último módulo é um módulo de certificação, quando o aluno, então, vai apresentar os seus trabalhos, e nós finalizamos dessa forma essa estrutura da formação. Tá? Como eu falei com vocês, esse material vai ser enviado para vocês. Vocês têm a possibilidade aqui de entrar em contato com a ELEB, né? Hoje nós temos aqui o Instagram, nós temos o WhatsApp, e se vocês olharem também, existe o YouTube da escola, onde tem alguns vídeos, né, com palestras, com grupos de estudo, onde vocês vão poder também se enriquecer mais com esses conceitos. Tá? Eu acredito que aqui eu termino, né? Falei da... Sim? Não tire esse slide, por favor, deixe ele aí. Tá? Posso deixar ele aqui. Tá bom, então eu vou deixar ele aqui e agora eu vou deixar para... Tá bom, passa a bola para a Márcia, então. Então, em síntese, a gente pode dizer que tudo que o Ronaldo falou está representado nessa imagem que vocês estão vendo, né? Dessas duas lemniscatas, né? Desses dois símbolos do infinito, digamos assim, mas são duas lemniscatas. Então, quando a gente olha do lado esquerdo, a gente está olhando para o passado, né? Olhando para a minha biografia, o que aconteceu na minha vida até hoje, como é que eu cheguei no ponto que eu cheguei, né? Como é que eu cheguei a esse espaço que eu estou hoje, né? E nesse espaço que eu estou hoje, normalmente a gente tem perguntas, né? Algumas perguntas são mais dramáticas, outras perguntas são mais simples, mas sempre a gente tem uma pergunta, ou tem um tema, ou tem alguma coisa
que eu preciso trabalhar. Então, se eu quero caminhar em direção ao futuro, e o futuro a gente está olhando aqui para o lado direito dessa imagem, eu preciso ver como é que eu cheguei no ponto que eu cheguei. Quando eu olho como eu cheguei no ponto que eu cheguei, eu vou para essa parte de baixo, né? Porque eu tenho que olhar o que eu pensava, o que eu sentia, que escolhas eu fiz, como é que foi todo esse meu processo até chegar a esse ponto onde eu estou agora. Quando eu faço isso, eu amplio a minha consciência, então eu vou lá para a parte de cima, né? E ampliando a minha consciência, eu estou mais preparada agora para caminhar em direção ao futuro. Isso é o que a gente faz sem saber que faz, né? Isso é o que a gente faz praticamente todos os dias. Como é que foi ontem mesmo? Agora eu estou aqui, o que eu tenho que preparar para amanhã? Mas para eu preparar para amanhã, o que eu preparei ontem? Deixa eu ver, vou lá, investigo, olho, vejo tudo e digo, sim, agora eu sei para onde eu tenho que seguir. É esse o caminho que nós fazemos dentro de um processo de autoconhecimento, porque sem me conhecer, eu não tenho o que desenvolver. Eu primeiro preciso me conhecer. Então, a gente tem aqueles módulos básicos da primeira parte da formação, em que eu vou falar sobre quadrimembração, trimembração, corpo físico, etérico, astral e sobre o eu. Vou falar sobre o pensar, o sentir e o querer. O que configura o ser humano? Quem é um ser humano, né? Quais são os aspectos fundamentais que me dão uma referência do que é o humano? Esse é o primeiro passo que a gente dá para depois começar, sim, eu sou este que está aqui, que tem uma forma de pensar, de sentir e de querer, que tem um corpo físico de uma qualidade, um corpo de vitalidade de uma qualidade, um corpo de emoções, ou um corpo astral de uma tal qualidade, tem um temperamento, tem um caráter, tem uma força zodiacal. Eu sou este, né? E este que se apresenta ao mundo, e este que agora vai começar um caminho de autodesenvolvimento, então. Pode tirar o slide, Ronaldo. Queria só aproveitar essa oportunidade. Aí a gente volta a ver todo mundo. Isso, tá ótimo. Então, aprofundando um pouco aquilo que o Ronaldo trouxe, que a gente pode dizer, e entrando numa pergunta que a Regina fez, como é que a gente vê o futuro do aconselhamento biográfico? A gente pode dizer o seguinte, né? Conhecer as leis que regem a biografia é importante para todo e qualquer ser humano, porque nos situa dentro de um determinado contexto. Eu lembro que uma das palestras que eu fiz, logo que eu mudei aqui para Vinhedo, tinha um grupo de pessoas assistindo a palestra, e uma pessoa, no final da palestra, ela disse, posso falar com a senhora? Eu falei, claro, pode. Ela disse, como é que a senhora conhece a minha biografia? Eu falei, mas eu não conheço a sua biografia, mas as leis que regem a biografia humana falam de cada um de nós. Cada um de nós se vê dentro das leis que regem a biografia, as biografias humanas, né? Então, quando eu olho para a importância do aconselhamento biográfico, eu vejo como as pessoas precisam de referências, como as pessoas precisam se situar, como as pessoas precisam olhar para si mesmo e olhar especialmente para aquilo que raramente a gente olha, que são os nossos sentimentos, como eu me sinto diante de determinados acontecimentos da minha vida, ou dos acontecimentos cotidianos da minha vida, né? Então, o aconselhamento biográfico, acho que tem um lugar importantíssimo para o desenvolvimento da humanidade como um todo. Não é à toa que ele faz parte da seção geral do Goetheano, tem a seção de matemática, tem a seção de física, tem a seção de história, tem várias seções, vários grupos de estudos, mas o aconselhamento biográfico está dentro da seção geral, porque diz respeito à humanidade como um todo, diz respeito a mim individualmente e diz respeito a todos nós também individualmente, embora seja algo que atue coletivamente, né? Então, é bem interessante isso.
Então, o aconselhamento biográfico é algo que o mundo precisa hoje, que as pessoas precisam de espaços para o autoconhecimento. Quem eu sou? Quem é essa que vive em mim? Que pessoa é essa que se manifesta desta forma em mim? Né? Ou por que eu sempre tenho que reagir assim? O que é isso que faz com que eu sempre reaja da mesma forma? Oh, o cliente me diz, isso comigo sempre acontece. Essas coisas só acontecem comigo. Mas quem é essa pessoa que está em você e que é você, que faz com que as coisas se repitam sempre da mesma forma para você? Né? Então, o aconselhamento biográfico é útil para o dentista? Vários dentistas já fizeram a formação, sim, e tem uma delas que também está se comunicando bastante na internet, que é a Daniele, e ela diz, você tem algum problema no seu dente? Tem algum dente que está te incomodando? Venha falar comigo. Ela é uma aconselhadora biográfica também, fez a formação. Talvez a gente possa entender melhor o que é que está provocando essa dor que você tem no seu dente, ou esse desgaste no seu dente, ou esse problema no seu dente. Temos uma outra aluna, posso citar várias, que é uma advogada, e ela veio fazer a formação biográfica para quê? Porque em muitos relacionamentos, em muitas separações de casais, os dramas se colocam. E na hora que você sabe qual é a fase da vida desse homem, dessa mulher, o que eles estão passando, que nem eles mesmos muitas vezes sabem o que está acontecendo, e você tem um olhar e você conhece as leis biográficas, você conhece os desafios que se colocam em cada fase da vida, você pode ajudar esse casal. Não fazer com que eles não se separem, não é essa a questão, mas pode ajudar esses casais a entenderem-se, a poder olhar e ver o que de fato está aqui atuando em mim. Ou quando você conversa com um médico que tem um conhecimento das leis biográficas, ele também pode dizer para você, olha, nessa fase da sua vida, e completar contemplando que a fase da sua fase da vida traz alguns temas que podem te trazer angústia, que pode provocar ansiedade, que pode provocar uma série de sentimentos que você conhecendo, e o médico conhecendo essas leis que regem a biografia, pode te ajudar de uma forma, né, bastante eficaz. A própria Larissa, que é médica, que tem 2 trabalhos lindos que ela faz com mulheres grávidas, com adolescentes grávidas, e faz também para o entendimento melhor, né, do que é ser mulher. Também pode dar um depoimento em algum momento aí, se tiver uma pergunta no grupo para você poder trazer. Que a gente não tem tanto tempo assim, mas tem relatos de todas as pessoas que estão aqui, que já fizeram a formação, que seriam muito interessantes. Então, assim, o aconselhamento biográfico é útil para toda e qualquer profissão que trabalhe com o ser humano, como disse o Ronaldo. Nós tivemos cineastas, tivemos escritores, a maior diversidade que vocês possam pensar, de pessoas que fizeram a formação, e esse conhecimento é útil, porque é uma necessidade hoje, principalmente no que diz respeito à saúde social. Se eu tenho uma compreensão do que é a biografia humana e quais são os temas que regem uma biografia humana, eu tenho um outro olhar para a vida social, eu tenho um outro olhar para os conflitos, eu tenho um outro olhar do que é ser saudável nos relacionamentos humanos, né? Então, acho que dei uma passada por essa questão da importância do aconselhamento biográfico e também da utilidade dessa formação nas mais diversas profissões. Então, eu sou psicóloga, eu posso dar o meu depoimento como psicóloga, né? Eu fiz muitos caminhos dentro da psicologia, fui professora universitária, fui consultora, trabalhei com comunidades, mas o que deu substância ao meu trabalho foi a formação em aconselhamento biográfico. Então, hoje, eu não trabalho com nenhum cliente, a não ser que eu faça uma retrospectiva biográfica, né? E, principalmente, os 3 primeiros setênios são bastante importantes, porque são nos 3 primeiros setênios que os temas da nossa biografia são colocados ali.
já claramente a família que eu nasci, a mãe e o pai que eu tive, a cultura que eu pertenço, a crença na qual eu fui educada, os valores, os costumes, os tabus, as dificuldades, tudo veio ao meu encontro, a escolha da escola onde eu fui estudar, os professores com quem eu tive contato, o meu bom ou mau desempenho dentro da escola, os amigos que eu tive, tudo que vem ao meu encontro nos 3 primeiros setênios, né, do nascimento até 21 anos, estão colocados os temas, os desafios, né, as questões, além daquilo que eu já trago, como constituição, temperamento, caráter, força zodiacal, além do que eu trago, ainda o que eu trago vai ao encontro de uma realidade que se revela do meu nascimento até 21 anos de idade. E depois? E depois, quando a gente fala de espelhamento, o espelhamento é mais ou menos assim. De manhã cedo eu acordo e eu me troco para vir trabalhar. E depois disso, eu dou uma olhadinha no espelho, né? Acho que todo mundo dá uma olhadinha no espelho, né? Todo mundo vai lá no espelho e diz, essa blusa não está combinando com essa calça. Esse sapato não está combinando. Esse vestido não é bem o que eu queria. A gente olha e diz, nossa, como eu engordei. Nossa, como meu cabelo está bem. Ih, preciso pintar o cabelo, né? Quem pinta o cabelo ainda. Ou outras coisinhas mais que quando a gente olha no espelho, a gente vê o que está lá, né? Um dia eu coloquei um pé de um sapato, é o mesmo, né? O modelo é o mesmo, mas um pé era azul, outro pé era preto. E o que é que veio como resposta para mim, Márcia? Toma cuidado. Veja como você está guardando os seus sapatos. Ou veja por que cuidado você está colocando eles na prateleira, porque sair com o azul e o preto não faz diferença nenhuma, a não ser na hora que você está na rua e que você vê que cometeu esse engano. Então, o espelho só mostra aquilo que eu fiz, aquilo que eu escolhi, aquilo que eu sou. E na minha biografia, depois dos 21 anos, e aí sucessivamente até o final da vida, eu vou vendo se aqueles temas, se aquelas questões que me foram colocadas do nascimento até 21 anos, como é que eu estou progredindo nessas questões? Como é que eu estou me desenvolvendo nessas questões, né? Então, o que eu posso compartilhar com vocês é que eu era uma criança extremamente tímida, que tinha muito medo das pessoas, muito medo das pessoas. Se eu tivesse continuado assim até hoje, imagina, eu fui professora, eu trabalhei em comunidade, sou ainda professora, né? Trabalhei em comunidade, trabalho no tete-a-tete com pessoas. Se eu continuasse sendo aquela menina tímida, com vergonha, que não quer se mostrar, que não quer, teria sido uma parada no meu desenvolvimento, que estaria provavelmente impedindo o meu desenvolvimento em muitos setores da minha vida. E muitas vezes, quando a gente olha para o espelhamento, a gente vê que tem temas que estão lá recorrentes, quando a pessoa fala, isso sempre acontece comigo. Todas as vezes é a mesma coisa. É a 10ª vez que isso me aconteceu. Isso quer dizer que está em algum aspecto da sua biografia tem uma parada no seu desenvolvimento. Isso é que o espelhamento nos mostra, o quanto você está progredindo nas diversas fases da vida. E o quanto temas que ainda estão te aprisionando, que não estão permitindo que você se desenvolva em certos aspectos da sua vida, né? Então, já são 19h55, e aí eu acho que eu contemplei, acho que, alguns dos aspectos que vocês haviam pontuado, e mais a pergunta da Regina. Mas tem uma pessoa que colocou sobre os 39 anos, não sei se a pessoa está aqui agora. Então, existem vários momentos na vida em que a gente tem, a gente pode dizer assim, que eu tenho salto no meu desenvolvimento. Então, 7, 14, 21, 28, 35, 40, assim, de 7 em 7 anos, ali a gente tem um ponto de virada, né? E um ponto de virada em que a gente dá um salto para um outro espaço. E ali também pode ser um momento de crise, né? Mas existem algumas crises específicas. Uma pessoa que está com 39 anos, ela está nesse setênio de 35 até 42.
35 até 42 é o setênio que a gente desenvolve a alma da consciência. E a alma da consciência é o quê? É consciência mesmo, consciência de si, consciência do outro, consciência de tudo, né? E essa alma da consciência nos faz um monte de apelos, né? O apelo, você está no caminho certo? É isso mesmo que você quer fazer da sua vida? É por aí que você quer continuar? Esse trabalho continua fazendo sentido? E outras muitas perguntas que podem surgir. Então, é um momento em que eu preciso saber se eu estou dentro da minha vida, se eu estou cabendo na minha vida, se a minha vida traduz a pessoa que eu sou. Pode ser um momento de muitas perguntas, né? E pode até começar antes, entre a gente está nesse período de 35 até 42 anos, tem um período anterior, de 28 a 35, que esse é o período também de grandes perguntas, entre 30 e 33, mais ou menos, né? Em que a gente pode dizer, espera aí, para onde que eu estou indo? Faz sentido o que eu estou fazendo ou não faz mais sentido? Então, para cada fase da vida, existe uma pergunta, né? Uma criança aos 7 anos de idade que continua tomando mamadeira, continua chupando chupete, continua ficando no colo, tem alguma coisa de errado aí, né? Tem alguma coisa que não está se desenvolvendo. Então, o espelhamento me mostra se eu estou me desenvolvendo e cada fase da vida traz uma certa qualidade de pergunta. E a pergunta dos 39 anos de idade está relacionada com a consciência de si e a consciência do mundo. Eu e o mundo. Eu estou encontrando o meu lugar no mundo, esse é o meu lugar, é esse o trabalho que eu quero fazer, é esse relacionamento que eu quero ter, ou é esse o trabalho, é uma outra forma que eu quero trazer para a minha vida, né? Então, acho que mais ou menos contemplei alguns dos aspectos da biografia, mas se tiver perguntas, por favor, agora fiquem à vontade. Cacau. Liga o microfone, Cacau. Isso. Bem, Tudo. eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, em relação à formação, Márcia, porque elas são vários módulos, né? E queria entender se quando a gente se inscreve, se a gente já se inscreve para todos os módulos ou é possível fazer os módulos separadamente, tipo, fazer o módulo o primeiro, e aí, porque sei lá, a vida é muito dinâmica e às vezes você não consegue fazer na sequência certinha, né? Às vezes eu começo no primeiro módulo e aí tem alguma intercorrência ou eu preciso me ausentar e aí eu consigo, sei lá, pegar o segundo módulo com outra turma, ou se isso não é possível, se a ideia é fazer a mesma turma do início ao fim do módulo, se isso interfere no desenvolvimento do trabalho. O ideal é você fazer na sequência do seu grupo, porque o grupo, como a gente trabalha com essas questões de karma, de encontros e tal, o grupo ele tem um sentido na vida das pessoas que estão naquele grupo, né? Mas é claro que eventualmente pode acontecer de você não poder estar num módulo, e aí você então poderia fazer esse módulo com o próximo grupo. Mas quando a pessoa se inscreve, a pessoa pode dizer, olha, eu tenho interesse em fazer todo o primeiro, a primeira parte. Eu tenho interesse em fazer tudo, eu quero ser um aconselhador biográfico, eu quero fazer tudo. Mas não há possibilidade de você dizer, eu quero me inscrever só para o primeiro módulo, só para o terceiro módulo, isso ainda não existe a possibilidade, né? Existe a possibilidade, sim, de ter alguma intercorrência, você não poder fazer com o seu grupo, mas você pode vir a fazer com o próximo grupo. As pessoas que já passaram pela experiência de faltar e ter que fazer com outro grupo, depois ficam se queixando, se lamentando, ai, por que que eu não vim? Por que que eu não vim fazer? Porque vocês estão falando disso e eu não estou sabendo o que é que vocês estão falando, né? Mas é claro, a vida é muito dinâmica, a gente não pode dizer, eu nunca faltarei, eu farei todos em sequência, tá? Respondi, Cacau? Sim, sim, respondeu. A minha pergunta tem a ver, porque a próxima turma já começa agora, né? Sim. E eu fiquei pensando, né, vendo as datas, eu falei, eu não sei com quem foi, mas alguém me atendeu no WhatsApp e eu estava vendo as datas previstas e
e mais para frente tem algumas coisas que batem, então eu estou me questionando se seria viável ou se seria melhor esperar mais um pouco, enfim. Tá, ok. A pessoa pode entrar, acho que até o segundo módulo, né, Ronaldo? Até o segundo módulo ainda a pessoa pode entrar. Até o Não sei segundo se módulo ela pode primeiro entrar. pode entrar, tá? Espero que você consiga. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer fazer alguma elaboração? Bom, como a gente tem aqui várias pessoas que fizeram a formação, eu pediria, se for Larisa, Catalina, Regina, outras pessoas que estão aqui, não as que fazem parte da coordenação, né? Porque tem Eliana, que faz parte da coordenação, Márcia Lucena, que faz parte da coordenação, que falasse um pouquinho a respeito de como foi para você ter feito a formação e como isso atuou sobre a sua vida. Posso falar? Márcia, Pode, Ronaldo, Regina, pode. eu escutei a Cacau falando e eu lembro quando eu comecei assim, né, esse ato de se inscrever para tantos módulos, a pergunta e como tudo dá certo, assim, né? Mas a formação, ela trouxe para mim uma ordenação interna que eu não sei dizer onde eu estaria hoje sem ter encontrado a formação. Então, essa ordenação e essa contemplação que leva a esse encontro com a gente mesmo. E depois, essa estrutura da primeira fase ser muito voltada a esse autoconhecimento, e depois o quanto é rico quando a gente atua como aconselhadora biográfica e tem a alegria, a sorte de encontrar outras biografias e ser um agente. Eu digo, uma cliente, uma vez eu perguntei para uma cliente, o que é para você um aconselhador, assim, a imagem que ela tinha, e ela me respondeu que era alguém que entrava de mãos dadas numa casa escura, que de vez em quando pulava um sapo e você estava de mão dada com alguém, e de vez em quando você encontrava um vaso maravilhoso e que o aconselhador biográfico estava ali também para te ajudar a contemplar isso. Então, eu fiz essa pergunta sobre o futuro do aconselhamento biográfico, e eu sempre me faço essa pergunta, apesar de ter essa convicção, assim, de que ele é um caminho no mundo para a humanidade, né? Muito humildemente falando, mas... E não à toa a gente está, assim, esse impulso de botar isso no mundo para as bandas de cá também. Então, essa ordenação, eu diria. Uhum. Obrigada, Regina. Alguém mais? Eu. Sabina? Sim. A formação, como a Regina disse, né, que não sabe nem... Congelou, Catalina. Congelou, mas teve uma pergunta aqui de quantos dias são os módulos. Nós começamos sempre no sábado, às 10 horas da manhã, e vamos na quinta-feira até a hora do almoço. Ok? Cacau, obrigada por ter participado. Bom, então, a formação, para mim, foi uma transformação, né? Não é apenas se conhecer, é se reconhecer. Isto parece o mesmo, mas não é. E quanto à área de atuação, eu sou empresária e hoje eu compreendo melhor meus colegas de trabalho, meus subordinados, né? A empresa está melhor. Então, se você trabalha em qualquer empresa, enfim, recursos humanos ou não, certamente você vai poder transpor isso para o seu cotidiano. E a Cacau já saiu, né? Ela, enfim, estava perguntando sobre dar sequência, às vezes faltar no módulo. Eu faltei em um para repor depois, e sim,
o que eles estão falando. Então, o ideal, se a pessoa puder fazer todos, né, assim, em sequência, na sequência, é o ideal, né, o mais adequado. E se tem alguém em dúvida, pode pegar meu telefone no Convisa ali que eu convenço vocês, é a melhor coisa que pode acontecer para vocês. Obrigada, Catarina. Alguém mais gostaria? Não? Lari, Posso falar? pode. Para mim, eu acho que todo ser humano deveria fazer essa formação, porque eu estava conversando isso com meu marido hoje. Nós fizemos juntos a formação toda, e a gente teve um medinho de não dar conta de fazer juntos, com filhos pequenos, mas as coisas, o universo vai conspirando e no final tudo dá certo. E ele é jornalista, trabalha no INPE, e hoje a gente estava na mesa conversando, ele falou, nossa, a formação me deu uma base, me ajuda tanto no meu trabalho hoje, e então, para ele, que não atua como aconselhador, fez uma diferença enorme. Para mim, eu não tenho nem como explicar, porque eu sou médica, eu comecei a formação só pensando em ampliar meu olhar dos pacientes, e isso foi ganhando um corpo, foi crescendo tanto que hoje eu trabalho, tenho esses 2 projetos que a Márcia trouxe, que é o Lua Nascente, que trabalha com mães de meninas pré-menarca, para ajudar as mães a trazerem a ciclicidade feminina, acolherem a menarca, trazerem esse sagrado feminino para as filhas já desde o começo, e que tem muito das questões biográficas da própria mulher. E eu tenho esse grupo também, esse projeto com adolescentes gestantes, que também está baseado no aconselhamento biográfico. E também, assim, eu fui fazendo outras formações que foram se somando ao aconselhamento biográfico, né? Então, quem puder deve fazer essa formação, gente. Mesmo que você ache que não vai trabalhar com isso vai trabalhar na sua vida. É muito transformador mesmo. Obrigada, Lari. Então, para a saúde social, o aconselhamento biográfico realmente traz aquilo que nós precisamos hoje, que é desenvolver o reconhecimento do outro, não como uma crítica do outro, não como um censor do outro, mas o reconhecimento dos outros seres humanos como seres como nós, para encontrarmos novos caminhos para o desenvolvimento social, para encontrarmos novos caminhos que não seja só punição, crítica, separação, brigas, discórdias, mas como é que nós podemos conviver amorosamente uns com os outros, na medida em que todas as dificuldades que eu reconheço em mim, eu posso também reconhecer no outro, e trabalhar em mim através da perspectiva de como, melhorando a mim mesmo, eu também melhoro o ambiente onde eu convivo, seja ele familiar, seja ele no trabalho, seja ele na escola, seja ele em qualquer direção. Era até aqui que eu podia chegar. Não sei se tem outras perguntas. Acho que as perguntas são dirigidas mais para a escola propriamente dita, né? Para a secretaria da escola. Márcia, só queria complementar um aspecto, que esse trabalho, um projeto que faz parte da escola, ele é um projeto que o aluno cumpre como uma atividade escolar, mas muitas pessoas, aqui nós temos o exemplo da própria Larisa, que comentou, a Renata e a Isadora, transformaram esse projeto num projeto de vida, né? Não é só uma tarefa para a escola, mas é uma possibilidade de levar esse trabalho para o mundo, né? Não sei se querem complementar alguma coisa, mas ele não fica restrito só à escola, né? Ele é uma grande possibilidade de expressão no mundo também. Alguém mais? Não.
podemos encerrar agradecendo a participação de todos vocês. E Obrigado. Aqui desejando... está sendo colado aqui o ART 3, né? E de qualquer forma, como eu falei com vocês, logo que terminar aqui, eu vou enviar para vocês aqueles slides, aquela sequência de slides, e eu vou pedir depois que a Márcia Lucena, que gravou para nós, ela vai nos enviar essa gravação e nós vamos deixá-la no YouTube da escola, né? Que aí, se vocês tiverem pessoas conhecidas que não puderam assistir, que quiserem assistir esse encontro, né? Ele vai ficar registrado. E agradecemos a presença. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Helena Caspari, você está nos Estados Unidos, porque não abriu a câmera? Não sei se você é ex-aluna da escola, não? Alô, Márcia? Sim. Oh, minha é querida, que você. saudades de É você, você. Ronaldo! Doutor Ronaldo, ai, Márcia, estou até emocionada, viu? Então, só para completar a maravilha que vocês colocaram na minha vida através desse trabalho de desenvolvimento, de reconhecimento, eu estou há quase 20 anos aqui nos Estados Unidos e eu reúno um grupo de pintoras há 13 anos e fiz diversas vezes, fiz durante 3 anos trabalho sistemático biográfico para algumas componentes do grupo, e morando num estado muito frio, que é o Michigan, são 8 meses de frio, eu me lembrei logo que cheguei aqui de uma frase do Steiner em que ele mencionava a missão da alma dos povos, e ele terminava assim, era uma contracapa do livro, ele dizia que 98% dos nossos julgamentos estão incorretos. E foi a frase que me ajudou muito a sobreviver e a me identificar e me colocar num mundo novo, um outro continente onde você vem com julgamentos e você aprende a se integrar com as ferramentas do biográfico, quando eu aprendi a me integrar com o meu grupo. Então, só tenho que agradecer, é uma bênção. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Bom te ouvir. Sim, é um prazer te ouvir novamente, Helena, depois de tanto tempo, né? E Obrigada. aqui a Catalina me lembrou uma coisa também, que nós temos podcasts, né? E esses podcasts hoje estão tanto no Spotify, como também estão agora também no YouTube. A gente consegue, né? A Márcia descobriu como fazer isso, a Márcia Lucena, e nós temos agora, se não me engano foi a Renata, desculpa, a Renata que nos ajudou, e hoje também os podcasts também estão disponíveis, né? No YouTube também. Então, queridos, se nada mais a perguntar, eu só quero agradecer o interesse de vocês, e eu posso dizer que esse é o maior alimento para a minha alma, são as pessoas que se interessam das mais diversas formas, se interessam através de uma palestra, se interessam fazendo a formação biográfica, se interessam procurando os aconselhadores para fazer o seu aconselhamento, porque isso, o fato de que as pessoas se interessam, o fato de que as pessoas mostram a necessidade desse trabalho é o que valida as crenças que a gente tem de que o aconselhamento biográfico tem muito a oferecer a cada um de nós e ao mundo para o desenvolvimento da humanidade. Então, muito obrigada a todas vocês. Obrigado a todos, e se possível gostaríamos de encontrá-los, né? Na formação. Estamos de braços abertos aí para quem quiser seguir esse caminho junto. Obrigado, boa noite então a todos.